Então, pessoal, vamos iniciar aqui, tá bom? Desenhando o nosso círculo trigonométrico. Todo o nosso conhecimento vai partir desse círculo trigonométrico, tá certo? Vamos desenhar agora também os eixos, tá? O eixo X, perfeito? E o eixo Y. Pessoal, aqui é o seguinte, o nosso eixo X é o eixo do cosseno e o eixo Y é o eixo do seno, tá certo? Outra informação extremamente importante para a gente é que o raio dessa circunferência é igual a 1, tá certo? Então, pegando aqui as medidas do nosso plano cartesiano, né, a distância da origem aqui, que é 0, até esse ponto é 1, a distância da origem até aqui, o limite superior é 1, à esquerda é menos 1, tá? Esse menos é só para indicar a questão de referencial aqui à esquerda, e para baixo aqui no eixo Y também é menos 1, tá? Então, o raio da nossa circunferência é igual a 1. Então, por exemplo, se nós queremos determinar, deixa eu traçar aqui um vetor que parte dessa origem aqui, nessa posição, tá certo? Nós sempre teremos um ângulo resultante aqui com o eixo X, que é o nosso ângulo, o nosso vetor de referência. É como se tivesse um vetorzinho aqui, olha, uma setinha aqui, tá certo? Então esse ângulo aí é a nossa referência. Vamos chamar esse ângulo de θ, tá? Θ por quê? Porque eu quis chamar desse jeito. Poderia ter chamado de alfa, de beta, do que você preferir. Eu chamei de θ. Então esse vetor, tá? Ele está unicamente, né, servindo para nos indicar esse pontinho aqui nessa circunferência, tá certo? Esse pontinho. Se eu projetar esse ponto sobre o eixo do cosseno, que é o eixo X, né, ele vai definir esse ponto aqui de interseção. Então essa distância da origem até o ponto de interseção é o que? É o cosseno de θ. Tá certo? Se eu projetar agora sobre o eixo Y, tá certo? A distância no eixo Y dessa projeção, a partir da origem, é o seno de θ. Tá certo? É o seno de θ. Então, o seno e o cosseno nada mais representam do que a projeção daquele ponto no eixo X e no eixo Y. Tá certo? Basicamente é isso, pessoal. É muito simples mesmo. Tá? Então, a partir desse entendimento, fica muito fácil a gente poder calcular, por exemplo, cosseno de 0, cosseno de 90 graus, cosseno de 180, sem que precisemos utilizar uma calculadora para isso. Tá? Então, se eu representar aqui vamos fazer aqui um outro círculo trigonométrico aqui, olha. Agora vamos colocar um vetor, digamos que nesta posição. Tá certo? Qual que é o ângulo que ele está formando em relação ao nosso vetor base, que é o nosso vetor de referência? 90 graus. Tá certo? 90 graus. Então, esse 90 graus, né, ele está me direcionando, né, a setinha do meu vetor, ele está apontando para esse ponto aqui na circunferência, tá certo? Se eu projetar sobre o eixo X, ele vai dar em quanto? Em 0, tá certo? Em 0. Ou seja, o cosseno de 90 graus é igual a 0. Agora, se eu projetar sobre o eixo Y, que é onde ele já está, vocês concordam comigo que ele está sobre o eixo Y? Então, será o seno de 90 graus.
90 graus. Qual que é a distância daqui até aqui? É o próprio raio da circunferência, que é igual a 1. Tá certo? Então agora a gente pode conferir com a calculadora, tá? Olha, vamos colocar aqui cosseno de 90 igual a 0. Tá vendo? Então agora o seno de 90 é igual a 1. Então fica fácil de a gente poder calcular. Então agora voltando, pessoal, ao invés de pegarmos aqui o ângulo de 90 graus, se eu pegar o ângulo de 180, tá certo? Qual que é o valor do cosseno de 180? Como ele está jogando o próprio eixo X aqui, ó, tá vendo o pontinho está aqui? Aqui não vale menos 1. Então o cosseno de 180 graus, né? Olha, isso aqui tem 180 graus. O cosseno é menos 1. E o seno? O seno de 90, perdão. E quanto que é o seno de 180 graus? Se eu projetar esse ponto sobre o eixo do seno, que é o eixo Y, vai dar onde aqui no eixo Y? Vai dar 0. Tá certo? Podemos conferir aqui com a calculadora, olha, cosseno de 180 graus é menos 1. E o seno de 180 graus é 0. Tá certo? Então isso vale para qualquer outro ângulo que você decidir utilizar. Tá certo? Agora, uma dúvida que a gente sempre tem, né, e que é um dos objetivos da aula, é a gente saber quando que a gente usa graus e radianos. A medida em graus, tá? Ou a medida em radianos, pelo que a gente viu aqui no nosso círculo trigonométrico, ela tem um único e absoluto objetivo. O objetivo da medida, tá, é indicar a posição do vetor inicial. Tá? Então, se eu tiver um vetor nessa posição e eu colocar, por exemplo, a 90 graus, eu estou dizendo, tá, que essa medida aqui vale 90 graus. Se esse vetor tivesse rotacionado, né, aproveitando o momento aqui, no sentido horário, né, para baixo, seria menos 90 graus, porque ele girou no sentido horário. No sentido anti-horário é positivo. Mais fácil a gente lembrar, se vai para cima é positivo, se vai para baixo é negativo. Mas uma outra forma da gente poder determinar para onde esse vetor está apontando é a distância percorrida nesse círculo aqui. Vocês estão vendo? É a medida, é como se você pegasse uma fita métrica e medisse isso daí, né? Mas vamos lembrar do seguinte, né? Antes de poder apresentar isso daqui. O comprimento de uma circunferência é 2πr. Se eu isolar o π, tá certo? Eu vou ver que π vai ser o comprimento da circunferência dividido por 2 vezes o raio, que é igual ao comprimento dividido pelo diâmetro da circunferência. Isso vale para qualquer circunferência que existe. Se você dividir o comprimento, tá? A medida ali com a fita métrica de uma circunferência pelo seu diâmetro, sempre você irá chegar no valor de 3,14, que é o π. Tá certo? Então, o π, né, para uma circunferência de raio unitário, é essa medida aqui do arco, tá certo? Então, em uma circunferência de arco de raio unitário, né, experimenta desenhar uma circunferência aí de raio, né, de 1 centímetro ou de 10 centímetros, e se você vier com uma fita métrica aqui e medir metade de uma circunferência, você vai encontrar o valor de π, que é aproximadamente 3,14, tá certo? Se você colocar 1 metro, dá um jeito de riscar uma circunferência no chão aí, dá um jeito, com um raio de 1 metro, a hora que você medir este raio, esse arco aqui, tá certo? Olha, daqui até aqui, você vai encontrar o valor de 3,14.
Esse que está aqui em cima é a metade, é π sobre 2, tá certo? Então, se eu for referenciar esse pontinho aqui, olha, esse pontinho por radiano, você está dizendo que você percorreu aqui dessa circunferência π sobre 2, que vai chegar nesse ponto. Agora, se você tiver como referência o ângulo, significa que o vetor girou 90 graus. Para a calculadora, isso tem que estar muito claro. Se você chegar, por exemplo, e colocar aqui, olha, cosseno de 90 graus, a gente viu que dá 1. Desculpa, a gente viu que dá 0. Ah lá, você acertou. Mas se por acaso a sua calculadora estiver configurada de forma errada, você não vai encontrar esse resultado. Porque ela precisa saber se você está considerando graus ou radianos. Nesse caso, ela está configurada para graus. Para mudar para radiano, nesse caso, eu clico em Shift e venho aqui em Setup, tá vendo? Ó, Setup. E clico. Aí tem as informações aqui, olha, DEG. DEG é degree, tá certo? Que é a unidade de graus. Em radiano aqui é o rad. Tá? Eu vou mudar para radiano, ó, vou apertar o número 4. Agora eu vou colocar, olha, cosseno de π sobre 2, que é a mesma coisa que cosseno de 90 graus. Ele vai me dar a resposta de 0, tá certo? Mas se por acaso eu colocar agora cosseno de 90, olha o que ela vai me dar. Tá errado. Tá errado. Porque ela está reconhecendo a informação, né, na base de radiano, tá certo? As outras calculadoras, né, Cássio e alguns outros modelos, você consegue alterar essa configuração apertando mod 2 vezes. Mod e o número 2. Vocês vão ver, aparece a opção de rad, né? Então, de acordo com o modelo, você dê uma pesquisada na internet que você acha rapidamente onde que você irá encontrar essa informação. Tá certo? Então, isso aí facilita no nosso entendimento. Quando a gente fala de matemática, em geral, a informação é expressa, né, nas funções em radianos. Agora, na física, quando a gente trabalha com forças, medidas angulares, é mais usual a utilização de graus. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente pode pensar em fazer uma aula depois para tratar sobre a função seno, como que é gerada a curva senoidal e cosseno, né? Para que a gente possa aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas essas informações aqui, por enquanto, são suficientes para a gente entender, né, essas funções trigonométricas. Então, boa noite a todos e tenham um excelente dia.